Oi, pessoal. Vamos dar início, então, a mais uma aula da nossa sequência de mitos ou verdades, né, sobre o cérebro. Só recapitulando que na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre a questão do cérebro ser ou não comparável a um computador, porque é facilmente, né, frequentemente utilizada essa analogia, mas não faz muito sentido se a gente for pensar na prática, né, no mundo real, no que a gente sabe hoje sobre o cérebro. A segunda aula foi sobre se todo mundo tem aquele diálogo, ou melhor, monólogo interno, se todo mundo tem a voz da própria cabeça, do próprio pensamento. E hoje eu vou falar rapidamente sobre o que acontece para o nosso cérebro falhar. Porque, e vocês devem saber disso tanto quanto eu, assim, mas eu tenho vivido muito algumas situações, assim, que eu acho que aumentou bastante desde que eu me tornei mãe, por conta da privação do sono, muito provavelmente, mas antes já acontecia também, né? Então eu vou falar um pouquinho o que acontece aí para o nosso cérebro falhar, para ele esquecer coisas que são óbvias ou para a gente deixar de fazer coisas que são as certas e fazer algo inverso, tá? Então é algo simples assim, mas acho que é um assunto legal também para tranquilizar, talvez, se vocês estiverem passando por algum período em que vocês estejam falhando mais, né, a nível cerebral, para ninguém achar que tem que ir daqui dessa aula direto para o hospital ou para um neurologista. Tem algumas explicações, e a não ser que a gente esteja, né, falando sobre um caso mais grave, em que a pessoa tenha prejuízos de fato, em que essas falhas, esses erros do cérebro sejam muito consistentes, ocorram sempre, né, ao longo do dia, aí sim a gente precisa se preocupar. Mas, de um modo geral, eu tô falando dos erros, das falhas que acontecem aí, né, no nosso dia a dia. Então, por que o cérebro falha? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu vou dar outros também, inclusive meus, né? O que seria uma falha do cérebro, assim, uma coisa que deveria acontecer de um jeito e a gente acaba fazendo de outro, e quando se dá conta, geralmente dá risada e geralmente não esquece também, né? A gente, por exemplo, pode procurar o óculos, mas já tá usando eles, né? Então ele pode estar aqui, a gente já pode estar colocando nos olhos, ou ele pode estar na nossa cabeça, ou ele pode estar pendurado quando a gente usa uma correntinha para deixar junto do corpo. Outra coisa é que a gente pode guardar o controle da TV na geladeira, não sei se alguém já fez isso, ou a chave do carro também, né? Já fiz. Pode, por exemplo, terminar de comer o iogurte, largar o pote vazio na pia e colocar a colher no lixo. Esquecer uma palavra muito fácil, que é muito comum, que assim faz parte do cotidiano. Teve uma vez, e eu não sei quem for de Santa Maria vai saber, provavelmente vai lembrar, que em Camobi, ali na faixa velha, não, desculpa, na faixa nova, que não é mais nova, mas enfim, na faixa nova, a conhecida faixa nova de Camobi, chegando muito perto já da rótula ali da universidade, tem várias ruazinhas, né, para acesso aos bairros, assim, ao bairro. E numa dessas ruazinhas, bem na entrada, tem uma cuia grande, porque é referente ali a uma loja tradicional, faz muito tempo que tem, desde muitos anos atrás, tinha aquela cuia ali, bem grandona. Então fica visível para quem está passando pela rodovia e para quem está caminhando também por ali. E um dia, há muito tempo, eu saí com os amigos, a gente estava de carro de noite, e eu era a única que sabia chegar no lugar onde a gente estava indo. A gente ia num restaurantezinho que antes era muito pequenininho, agora ele tá maior em outro lugar, mas na época ele era super pequenininho, assim. E ele era naquela rua, que tinha que entrar na rua onde tinha a cuia. E eu tava dando as orientações ali, né, a localização para minha amiga que estava dirigindo. E aí eu queria dizer que ela deveria pegar o acesso para a rua onde tinha a cuia. E eu não consegui falar. Eu conseguia falar: ah, tu tem que dobrar ali naquela rua. Aquela rua que tem aquele negócio, que tem aquela coisa.
aquela coisa que a gente usa quando vai tomar chimarrão. E aí, quando eu falei isso, que os meus amigos entenderam que eu estava falando cuia, que eu queria dizer, né, que eu estava me referindo à cuia. Então, foi com a descrição, eu tive que descrever aquele objeto, aquele elemento, para os meus amigos entenderem o que, que eu estava querendo dizer. Só que a palavra estava na ponta da língua, ela estava aqui, né, ela estava presente em mim, só que eu simplesmente não conseguia lembrar, né. Outra vez, isso é muito mais recente, eu estava contando uma história para um amigo, e nessa história envolvia uma pessoa ter um drone, né? Sabem o drone, né? Que é uma coisa que, assim, nos últimos anos também tá super em alta, então não é algo que eu nunca tenha ouvido falar, eu já sabia, já tive a oportunidade de mexer num e tal, de manusear, então não é uma coisa que foge da minha realidade, assim, mesmo que eu não tenha hoje. E aí eu tava falando a história toda, assim, com os detalhes, com todas as informações que eu achava pertinentes, e quando eu fui falar que esse sujeito, ele estava com o drone dele, eu não conseguia também lembrar da palavra drone. Não, a palavra aparecia para mim, escrita mentalmente, mas eu não conseguia juntar as letras e pronunciar. E é claro que esse tipo de situação na hora pode ser meio preocupante, assim, né? Porque afinal, como que a gente perde as palavras? Como que a gente simplesmente esquece uma coisa que tá ali na nossa frente, né? Ou que tá mentalmente descrita ou apresentada para nós. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já me preocupei bastante. Depois, estudando, entendendo melhor, eu já consegui dar outro sentido para a coisa, né? Se vocês quiserem compartilhar comigo, né, alguma história também que vocês tenham passado, acredito que tenha bastante história legal, engraçada ou não tão engraçada por aí. Tem um site que eu não vou lembrar agora, mas se eu encontrar o site, eu deixo o link para vocês, que é é uma página onde as pessoas fazem vários relatos. E aí tem até um relato que para mim é um dos mais engraçados, porque é meio desesperador, que a pessoa fala que estava esperando o ônibus, e aí quando o ônibus chegou na parada, ele simplesmente esqueceu como é que subia a escada do ônibus, e daí ele subiu de joelhos. Então, assim, o que que explica isso, e até que ponto, de fato, a gente pode considerar que é normal, que se justifica pelo nosso modo de funcionar e de não funcionar às vezes, né? Vamos lá. Eu primeiro fiz questão de destacar que esses eventos, essas situações, esses exemplos não dependem nem da idade, nem da inteligência, né, coeficiente da inteligência, nem de nível da escolaridade e nem sinalizam por si só que a pessoa está entrando num processo demencial, né, não é porque a pessoa esqueceu uma palavra, não conseguiu fazer alguma coisa da forma certa ou fez da forma invertida, que isso vai indicar que ela está num processo patológico, muito menos numa demência, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não encontrar em todos os comportamentos, em todas as ações do cotidiano, um motivo para afirmar que é um processo de adoecimento, um processo psicopatológico. Eu vou dar uma pausa aqui, porque tá passando um caminhãozinho com som e já volto. Pronto, eu tô aqui na Fisma, para vocês não apareceu, mas provavelmente. Mas para mim ia ficar bastante ruim de continuar falando, porque passou um carro aqui com som, com um homem falando no microfone. Tá, vamos lá, voltando aqui. Então eu tava falando sobre prestar atenção para não achar que tudo é um processo de demência, né? E também é algo que pode acontecer com outros organismos e não exclusivamente com seres humanos. Então isso é bem interessante porque, assim como se observam muitas características no sentido de conectividade neural e características neurais num todo em outras espécies, a gente também observa essa mesma característica, né, esse mesmo comportamento, ainda que seja um comportamento interno, né, um comportamento mental, a gente observa em outros organismos também, tá?
Bom, e aí a gente tem como uma referência legal, assim, né, que vai estudar justamente isso, esses erros, essas falhas que o nosso cérebro pode cometer de repente, né, em situações aleatórias. É um estudo que foi publicado em 2013 por alguns autores aqui do Brasil, tá? Então, uma galera brasileira aí, representando as ciências, neurociências, e prestem atenção no início do título, né? O que eles escolheram para começar o título do trabalho: jogando a banana fora e mantendo a casca. Né? Então, eles já deixam bem claro aqui no título que eles vão trabalhar com esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, né? Que é inesperado em comparação a comportamentos que a gente já espera, que a gente tenha uma expectativa de que aconteçam de determinada forma. Né? Eles vão falar sobre potenciais relacionados a eventos que envolvem uma ativação cerebral durante a exposição a estímulos que representam um contexto social. Então, nosso cérebro, ele apresenta alguns tipos de ativação em relação a alguns estímulos ambientais, que podem ser qualquer estímulo, tá, gente? Pode ser ter a banana ali na nossa frente, ter um controle, ter o óculos, qualquer coisa. E esses objetos, esses estímulos, eles vão ter uma representação, certo? A gente aprende que joga a casca de banana no lixo, a gente aprende que joga o potinho de iogurte no lixo. Então, isso é também algo ambientado ali socialmente. Só que, às vezes, essa ativação cerebral, ela se dá de forma diferente. E é quando essa ativação acontece de forma diferente que a gente provavelmente deixou de jogar a casca da banana no lixo e colocou num prato, por exemplo, tá? Bom, no dia a dia, ações podem ocasionalmente terminar de maneiras inesperadas, por razões que variam de erros até desvios intencionais do comportamento usual. E a detecção e reavaliação rápidas desses desvios, né, do curso típico da ação são importantes para interpretar e também responder corretamente a cenários sociais dinâmicos. Então, na verdade, o nosso cérebro ele pode muito bem, e justamente por conta da plasticidade dele, que a gente já falou muito em aula, a gente pode se adaptar a determinados contextos e estímulos ambientais, né? Então, não é que seja simplesmente um erro esse tipo de comportamento inesperado. É também quase como se o cérebro estivesse tentando adaptar alguma coisa ali e se ativar de determinada maneira ali por conta de algum estímulo ambiental que ele, naquele momento, interpretou, processou de determinada forma. E tem uma coisa que tem tudo a ver com isso, tá? Não é o único processo básico envolvido, mas digamos assim que ele é um dos principais, se não o principal, que é a atenção. Isso vocês devem conseguir supor, né? Que essas experiências de erro, né, de falha do cérebro ali, tem uma relação muito importante, muito particular com a atenção. O que é a atenção? Né? Lembrando, quem fez processos psicológicos básicos comigo, não é um construto muito fechadinho, ele tem várias camadinhas ali, né? Tem várias formas de se dar, de ocorrer, não está localizada num pontinho específico do cérebro, e sim depende de várias conexões, e ela é um processo cognitivo ou comportamental que envolve seletivamente se concentrar em um aspecto da informação. Então tem tudo a ver com processamento de informação. O que acontece? A gente tem atenção a partir do ponto em que a gente consegue manter a concentração, né? Se concentrar em uma informação, em uma característica daquela informação. A gente tá, por exemplo, agora eu tô em sala de aula sozinha, mas aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês muito rapidamente, só um minuto. Ó, gente, aqui eu tô nessa sala de aula, tá? Eu tô com meu computador aqui na minha frente, tô com meu microfone que não dá para ver, tô com a sala vazia, não tem nenhum aluno. E lá atrás tem as janelas,
certo? Vocês conseguem ver, né? Lá nessas janelas, não dá para ver daqui da câmera, mas eu tô vendo vários movimentos. Então, as árvores estão se mexendo com o vento. Às vezes passa um passarinho e ele fica ali na janela, fica bicando a janela. Às vezes passa um carro, um ônibus ali na rua e faz uma sombra diferente quando passa por aqui. Então, a sombra ali das cortinas ali fica um pouco diferente. Então, são vários estímulos, fora o barulho de pessoas, o ruído de pessoas ali fora. Pessoas da limpeza, por exemplo, ou alguém chegando nas outras salas de aula aqui perto. Então, são muitos estímulos presentes no ambiente ao mesmo tempo. Não tem como eu prestar atenção em todos eles, né? Não tem como eu prestar atenção no que eu tô sentindo por estar sentada aqui, na temperatura do ambiente, no que eu tô falando, no que eu tô lendo, né? No que eu preparei e tô antecipando ali que eu vou ter que falar a seguir, nos estímulos lá de fora da janela, nos barulhos, nos ruídos. É importante que eu mantenha um nível de concentração na informação que eu estou processando aqui na frente em relação à aula, né? Em relação ao material que eu montei para vocês, para conseguir fazer uma aula que seja coerente, que eu consiga iniciar e finalizar uma frase, que eu consiga explicar, que eu consiga trazer exemplos, porque senão vai ficar tudo muito solto. Afinal, eu preciso da minha atenção, do contrário, eu me perco, eu me disperso. Entenderam, né? Essa base, assim, do que a gente entende pelo processo atencional. E aí, o que acontece? Todo mundo consegue manter a atenção 100% do tempo no que precisa, sempre, né, o tempo todo? Claro que não. Não é porque a gente quer se manter concentrado numa parte específica de uma informação que a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo. E aí que pode acontecer alguma falha, né? Então, outro ponto importante aqui, relacionado a isso que eu tô falando agora, da atenção, é a memória, tá? A gente não memoriza as coisas sem prestar atenção. A gente precisa da atenção para memorizar as informações de determinado estímulo, certo? Então, a gente vai prestando atenção em algumas informações e vai memorizando elas, mesmo que a gente não esteja totalmente consciente disso. Pode ser que eu vou sair da FISMA depois e vou andar no centro. E aí, quando eu tô caminhando no centro, lá longe eu vejo alguma coisa muito diferente do habitual, sei lá, uma pessoa dando saltos muito altos, né, com um violão. Eu vou processar provavelmente essa informação, porque me chamou a atenção ali naquele momento, e eu vou memorizar isso, mesmo que eu não esteja totalmente consciente do quanto eu processei essa informação, quanto eu olhei para aquele estímulo, mantive a concentração naquele estímulo. Então, muitas coisas a gente acaba prestando atenção e memorizando sem ter total consciência. Não quer dizer que a gente não vai ter minimamente prestado atenção, pelo menos por alguns segundos, no estímulo. Sempre tem que ter atenção para existir também a memorização, certo? Então, a memória, ela também é um componente importante aqui. No geral, né, vocês já sabem, mas em neuropsicologia a gente vai trabalhar mais ainda, existe um modo do cérebro funcionar que nunca é como se ele fosse um grande bloco, uma grande unidade que liga inteira ou se apaga inteira de acordo com o que está acontecendo, né? Na verdade, ele é uma soma de várias áreas que tocam em conexão de tempos em tempos, conforme os estímulos, como se fossem uma orquestra, né? Já dizia o Alexander Luria, que é o pai da neuropsicologia. Então, o cérebro, ele vai fazer uma integração semântica. Semântica, tá, gente? Exatamente relacionado à linguagem. Ele faz essa integração das informações para a gente fazer as coisas e pensar coisas no nosso cotidiano. E aí, se algo falha ou se ausenta nessa tentativa de integração, então acontece o erro do cérebro, mesmo em situações com as quais já estamos muito habituados. Então, por exemplo,
vamos pegar o caso ali do drone, da palavra drone que eu contei para vocês agora. Eu estava comentando com o meu amigo, com muitos detalhes, toda a história sobre a pessoa tal, e esqueci de como é que falava, né, a palavra drone. Mas lembram do detalhe? Eu falei, a palavra estava escrita mentalmente para mim. Eu só não conseguia juntar as letras e verbalizar. Foi erro de integração semântica. Então, em alguma medida, estava lá na minha memória, porque eu já conheço, já gravei aquela informação ali, já prestei atenção naquela informação anteriormente, né? Já foi processada aquela informação, mas ali naquele momento eu não consegui juntar tudo e tornar aquilo uma vocalização, uma verbalização. Então, foi uma falha na integração semântica. Olha só que bonito, né? O cérebro fazendo a sua complexidade ser entendida também nos nossos erros e nas nossas falhas. Bom, tem alguns estudos que demonstram que quando o cérebro falha, existe um problema na atenção sustentada. Vocês sabem o que é atenção sustentada, né? Atenção sustentada é o quanto tu faz a manutenção da tua atenção direcionada para um estímulo específico. Então, por exemplo, quanto tempo ali tu vai ficar numa mesma atividade ou envolvido no mesmo estímulo, mantendo a atenção e não desviando, não trocando de estímulos a cada 10, 15, 20, 30 segundos, tá? Então, a gente tem mais prejuízo na atenção sustentada, provavelmente a gente corre mais o risco de errar mais nesses cômicos momentos aí, né, que o nosso cérebro simplesmente parece que esqueceu de coisas fáceis, ou coisas que a gente sempre deveria saber fazer. E aí, esses estudos, eles também conseguem fazer um link da criatividade com essas pessoas que têm menos atenção sustentada. O que significa isso? Que pessoas que têm maior distração, né, que se distraem mais, ou seja, que trocam mais de estímulo em relação à atenção, elas geralmente são um pouquinho mais criativas. Então, elas se mantêm menos na atenção sustentada, mas elas geralmente têm maior criatividade para imaginar coisas, para resolver problemas, para responder a certas coisas que exigem algum nível de criatividade. Só que tem um outro lado, que ele talvez seja um pouquinho mais prejudicial, né? Que é a relação da distração com a ansiedade. Nem todo mundo que é mais distraído é mais criativo. Às vezes, a pessoa tem níveis maiores de distração porque ela é mais ansiosa, ela está mais ansiosa. Então, a ansiedade te deixa mais alerta para certas coisas que podem vir a ocorrer, que podem surgir, e aí ela vai te tirar a capacidade de manter a atenção sustentada de outros estímulos que não sejam relacionados a essa ameaça, a essa preocupação, né? Então tem tanto o lado bom, a criatividade, quanto a ansiedade, que pode ser mais disfuncional aí. E aí vivenciar esses erros com muita frequência não vai indicar que a pessoa está doente, como eu já tinha falado, ou então que ela tem uma demência, né? Mas sim, pode significar que ela está com níveis altos de estresse, por exemplo. Então, se a pessoa está toda semana, semana após semana, cometendo essas gafes, né? Cometendo esses erros que são bobos, que ela até se preocupa na hora, depois ela dá risada, e ela lembra lá no futuro, contando para as pessoas e dando mais risada. Bom, se é muito frequente, então provavelmente os níveis de estresse estão aumentados. Se vocês já tiveram uma aula sobre estresse, sabem todo o mecanismo relacionado, né? Sabem o que significa isso, então é bom a gente ficar alerta. Por isso que caso algum paciente relate para vocês essas experiências, vocês podem dar risada, porque é engraçado, né? Vocês podem entender como uma situação normal, em alguma medida. É esperado que o nosso cérebro falhe, que ele
erre nessa integração semântica aí, tem explicação para isso, então, mas tem que usar desta informação para prestar mais atenção, avaliar se a pessoa está numa situação, num momento de estresse mais aumentado, ou se os níveis de ansiedade estão mais aumentados, fazer um monitoramento disso ao longo das sessões e, se necessário, fazer alguma intervenção. Então, não é sempre, não é com todo erro, né, não é sempre que o cérebro falha que a gente tem que fazer uma intervenção com o paciente. Às vezes, só aconteceu porque é o que acontece com todo mundo. Mas, se for muito frequente, com muita intensidade, trouxer algum prejuízo ou algum nível de preocupação maior, aí precisa de algum tipo de intervenção. Pode ser um treino da atenção sustentada, relaxamento para reduzir o estresse e a ansiedade. Então, dependendo do caso aí, mais futuramente, né, vocês enquanto profissionais vão ter que pensar, sabendo avaliar caso a caso, mas também não se desesperando porque o paciente relatou que aconteceu uma experiência como essa, tá? Porque, né, imagina o susto, a pessoa de repente teve um comportamento, uma ação ali que foi totalmente contrária ao que ela sempre fez a vida inteira. Talvez ela pense, nossa, será que eu tô com alguma coisa, né, algum problema, enfim. Então, não aumentem, não alimentem essa preocupação se for uma situação mais banal, assim, e que faz parte, tá? Que vocês já ouviram falar e que se explica por essa questão da integração semântica, certo, gente? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu gosto bastante. Vamos nos falando então, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma coisa, é só chamar. Até mais.